A maioria das pessoas deseja uma vida tranquila, não é? Elas pensam: ah, se eu tivesse um lugar calmo para viver, se todas as minhas necessidades fossem atendidas, se não houvessem preocupações ou tensões, então e só então eu poderia finalmente evoluir espiritualmente. Mas a realidade da vida é outra. Não importa onde você esteja ou o que você possua, os desafios continuarão surgindo. Eles não são acidentes, eles são parte do processo. Há uma inteligência mais profunda na estrutura da existência que torna o crescimento espiritual possível. Não apesar das dificuldades, mas por meio delas. Os obstáculos, sejam eles físicos, emocionais ou mentais, são catalisadores. Eles forçam um aumento de energia. Eles rompem padrões automáticos. Eles empurram você para fora da sua zona de conforto. E é aí que o despertar começa a se tornar possível. Se você observar sua própria história, talvez perceba que os momentos mais difíceis foram os que trouxeram as maiores transformações. Relacionamentos desfeitos, doenças, perdas, crises existenciais. Todos esses eventos, por mais dolorosos que tenham sido, eles romperam o ciclo da repetição inconsciente. E nesse rompimento, uma brecha se abriu. Uma brecha por onde a consciência começou a emergir. Há algo paradoxal na experiência humana. Quanto mais você tenta evitar a dor, mais preso a ela você se torna. Mas quando você a encara, quando você a aceita como uma parte integrante da jornada, ela se transforma. Ela revela o que antes estava escondido. Não apenas sobre o mundo, mas sobre você mesmo. A dor é uma mestra que não fala com palavras, mas com sensações, tensões e silêncio. E quando você não a resiste, ela o leva a um lugar mais profundo. Um lugar que a mente não pode acessar por si só. Ali, no meio do desconforto, você encontra algo surpreendente. A paz que não depende das circunstâncias. Não se trata de procurar o sofrimento, mas de reconhecer que quando ele surge, há uma oportunidade embutida. Uma oportunidade de descobrir uma força que não vem da luta, mas da entrega. Quando você para de exigir que a vida seja diferente, ela começa a se revelar como ela é. E nesse estado, surge uma sabedoria silenciosa. Uma sabedoria que observa sem julgar, que age sem reagir, que aceita sem se resignar. A maioria das ações humanas nasce da reatividade. Algo acontece e imediatamente você reage. Essa reação é sempre movida por medo, raiva, controle, desejo. É o ego tentando proteger a sua estrutura. Mas existe uma outra possibilidade. Existe uma ação que nasce do silêncio. Uma ação enraizada na sabedoria. Essa sabedoria não é o mesmo que o conhecimento. Você pode ter estudado muito, ser altamente inteligente e ainda assim
criar sofrimento no mundo e em si mesmo. Porque sem presença, a inteligência se torna fragmentada. Ela vê partes, mas não enxerga o todo. A sabedoria surge quando há um alinhamento com o momento presente. Quando, diante de um desafio, você primeiro aceita o que é, profundamente. Não como uma ideia, mas como um estado interior. E a partir daí, se alguma ação for necessária, ela vai emergir naturalmente. Ela não vai ser uma reação, mas uma resposta. Uma resposta que considera o todo. Não apenas o seu pequenino eu. Essa é a verdadeira inteligência. A inteligência que age sem gerar mais sofrimento. A inteligência que cura, que simplifica, que não precisa provar nada a ninguém. E ela só se manifesta quando você está ancorado na presença, no agora. Diante de um desafio, a mente sempre busca por soluções. Ela planeja, ela avalia, imagina cenários, sempre tenta se antecipar ao sofrimento. Mas raramente ela pergunta: qual é a minha qualidade de presença neste momento? E é justamente isso que define se o estado será apenas um fardo ou uma porta para a expansão da consciência. A presença transforma qualquer experiência. Não porque ela muda o que está acontecendo, mas porque ela muda a forma como você se relaciona com o que acontece. Uma situação difícil pode se tornar insuportável se você a vive inconscientemente, entregue à resistência interna. Mas a mesma situação pode revelar algo profundo e libertador quando você a habita com atenção. Estar presente significa trazer consciência ao corpo, consciência à respiração, consciência ao ambiente ao seu redor. Significa não se perder nos pensamentos sobre o que poderia ter sido ou sobre o que talvez aconteça. É um retorno ao agora, ao que é, sem ficar adicionando dramas. Esse estado não apenas o fortalece interiormente, como também influencia o campo ao seu redor. As pessoas sentem isso. As situações se reorganizam, porque a presença tem um poder que a mente não compreende, mas que transforma tudo o que toca. A vida moderna nos treina para preencher todos os espaços. Queremos sempre estar ocupados, sempre entretidos, sempre fazendo alguma coisa. Há uma ansiedade sutil, às vezes nem tão sutil assim, que nos empurra para longe do agora. Mas em cada pequena pausa, em cada silêncio entre as atividades, existe um convite para voltar para casa. Você pode começar a notar esses momentos, o espaço entre uma respiração e outra, o breve silêncio depois de alguém terminar de falar, o instante em que você fecha os olhos antes de dormir. Esses intervalos são como frestas por onde a luz da presença entra. Não subestime esses momentos. Eles contêm o poder da transformação.
Porque nesses espaços, você não está buscando nada. Você está simplesmente sendo. Com o tempo, você pode começar a valorizar esses espaços mais do que qualquer outra distração. Você não foge mais do silêncio. Você o abraça. Porque descobre que é ali que mora a verdadeira paz. Não é uma paz que depende de circunstâncias externas, mas uma paz que brota da sua própria essência, do simples fato de existir agora. Essa é a paz que o mundo não pode te dar e que também não pode tirar. Talvez o mais profundo impacto da presença não seja o que ela faz dentro de você, mas o que ela transmite ao mundo ao seu redor. Quando uma única pessoa se torna verdadeiramente presente, todo o campo à sua volta se transforma. As palavras carregam menos peso e mais verdade. O silêncio se torna confortável e, às vezes, até necessário. A pressa se dissolve. A conexão com o outro se aprofunda. Você não precisa convencer ninguém de nada. Você não precisa ensinar nem corrigir. A sua presença já comunica aquilo que é essencial. Ela convida sem forçar. Ela ilumina sem brilhar demais. E ao fazer isso, ela desperta. O mundo não muda porque você tenta mudá-lo. Ele muda porque você se torna um espaço onde a mudança pode acontecer. Essa é a verdadeira influência espiritual. Não é sobre carisma ou persuasão, é sobre vibração. É sobre ser um com aquilo que é. Quando você vive a partir da presença, você descobre que não há separação entre você e a vida. Você não está aqui experimentando isso. Você é isso. A flor, o céu, a criança que sorri, a respiração que entra. Tudo é você. E nesse reconhecimento, tudo se torna sagrado. Não porque você acreditou em algo, mas porque você viu. E essa visão é o fim da busca. É o início de um novo modo de viver, um modo simples e profundamente transformador. Em um mundo dominado pelo ruído mental e pela urgência constante, nós somos levados a ignorar aquilo que é mais essencial, o momento presente. A maioria das pessoas vive em desacordo com o agora, rejeitam o que é, reclamam do que está diante delas, resistem internamente ao fluxo da vida. Esse antagonismo sutil e, às vezes, até profundo, gera infelicidade, tensão, um sofrimento desnecessário. E, no entanto, o agora é tudo o que há. Não se trata de um conceito filosófico ou de um pensamento positivo. Isso é um fato. Nada acontece fora do momento presente. A própria palavra acontecer implica o agora. Tudo se desenrola nesse instante e somente nele. Ainda assim, quase todos vivem como se o futuro tivesse mais importância. Como se algo melhor estivesse sempre à frente, prestes a acontecer. Isso é um condicionamento, uma mentalidade cultural enraizada que nos mantém prisioneiros de uma ilusão. A ilusão de que a plenitude está em algum outro lugar, num tempo que ainda não chegou. Mas e se voltássemos agora mesmo? E se pudéssemos descansar no que já é, mesmo que fosse por um breve instante?
Isso não exige esforço, exige apenas presença. Muitos acreditam que estão plenamente acordados, mas vivem numa espécie de sonho, ou um transe hipnótico alimentado por pensamentos incessantes, julgamentos, projeções e lembranças do passado. Há uma voz em nossas cabeças, sempre ativa, sempre interpretando, que se tornou tão constante que já não é percebida como algo separado. As pessoas acreditam que são essa voz, e por isso a sua identidade se torna uma coleção de pensamentos, opiniões, medos, desejos. Esse é o estado inconsciente coletivo. Estar identificado com o pensamento. E é esse estado que perpetua o sofrimento no mundo. Desde discussões cotidianas até guerras entre nações, tudo nasce da mesma raiz, a identificação com a mente. Quando alguém discorda de você, por exemplo, você sente que a sua própria identidade está sendo atacada por causa de uma opinião diferente. Não é apenas uma ideia sendo questionada, é o eu sendo ameaçado. Daí surgem as defesas, as emoções intensas, a hostilidade, a raiva. Mas há algo além disso. Existe uma dimensão da consciência que não está presa à mente. Uma presença silenciosa que observa. Quando você acessa essa presença, você começa a despertar. Não para uma nova teoria, mas para uma realidade mais profunda. E esse despertar é o verdadeiro início de uma vida consciente. Dizer sim à vida é mais do que aceitar a qualquer situação. É abrir-se completamente ao que está acontecendo agora, mesmo quando não é o que você desejava. Esse sim não é passividade, esse sim é uma presença. É a decisão de estar totalmente aqui, sem negar, sem lutar e principalmente sem fugir. O não da mente é constante, não é? Isso não deveria estar acontecendo, aquilo não deveria ter acontecido, essa pessoa não deveria ser assim, esse momento não é o que eu queria. Esse não gera tensão, gera conflito, gera sofrimento. Mas quando você diz sim, algo se abre, um alívio sutil surge, uma aceitação que traz paz. Esse sim não precisa de palavras. Ele é um gesto interno, um relaxar profundo dentro de você. E ao fazer esse gesto, você se alinha com a realidade. Você deixa de brigar com o agora e começa a fluir com ele. E é nesse fluxo que você redescobre a sua força, a sua clareza, a sua verdade. Dizer sim não significa concordar com injustiças ou abandonar o seu discernimento. Significa apenas parar de resistir ao que já é. Significa encontrar estabilidade em meio à mudança, serenidade em meio à incerteza. Esse sim é o solo fértil onde brota a transformação verdadeira. E quanto mais você diz esse sim, mais a vida começa a revelar sua profundidade. O momento presente deixa de ser um obstáculo e se torna um portal. E você, ao atravessá-lo, descobre que a paz que você sempre buscou não estava do outro lado, mas exatamente aqui, exatamente agora.
A mente adora apontar para algo que falta. Um sentimento que deveria estar presente. Uma pessoa que não está. Uma situação que não ocorreu. Mas o agora, em sua essência, nunca está incompleto. Ele é pleno mesmo quando a forma externa parece limitada. É a percepção que precisa ser curada, não o momento, não o que ocorre na sua vida. Quando você se aquieta e respira, você percebe que tudo o que realmente importa já está aqui. A consciência está aqui, a vida está aqui, a possibilidade de paz, de aceitação, de presença. Tudo isso já está disponível nesse instante. O que parece faltar é apenas uma historinha contada pela sua mente. Essa história, muitas vezes, é algo antigo, é algo herdado, aprendido e repetido. Mas isso pode ser solto, gentilmente e sem esforço. Basta você reconhecer que isso é uma narrativa. E ao fazer isso, o véu se levanta. Você vê o agora como ele é, vivo, silencioso, fértil. Nada precisa ser diferente para que você se sinta inteiro. A integridade do ser não vem de fora. Ela nasce da reconexão. Quando essa reconexão acontece, o agora deixa de parecer um intervalo entre coisas melhores. E ele passa a ser reconhecido como a própria vida. Então você respira mais fundo. O corpo relaxa. O coração se alinha. E uma verdade silenciosa surge. Nunca houve realmente falta. Você apenas foi iludido. Você estava apenas distraído. Existe uma calma que não é algo que você aprende. Não é algo conquistado através de esforço, nem fruto de estratégias da mente. Ela está em você desde sempre. Essa é a base silenciosa que sustenta tudo. A mente, no entanto, aprendeu a se identificar tanto com o ruído que essa calma foi esquecida. Quando você para de tentar controlar, de tentar entender, ou então de resistir à calma, ela simplesmente ressurge. Não porque ela foi criada, mas porque o que a encobria foi deixado de lado. É como se você estivesse olhando a vida através de uma janela suja e simplesmente você limpasse o vidro e conseguisse ver tudo com clareza. Quando você para de tentar controlar, de tentar entender ou resistir, a calma ressurge. É como o sol que sempre esteve lá, atrás das nuvens. E essas nuvens, eu gosto de falar das nuvens, do céu e tudo mais, porque as nuvens são como os pensamentos, eles são incessantes. Os julgamentos que fazemos, os medos que sentimos. Essa calma é tão natural que quando você a reencontra, passa a impressão que você voltou para casa. Não há excitação, não há êxtase, apenas uma profunda sensação de pertencimento.
como se ali sempre fosse o seu lugar. Como se o ser dissesse, sim, é aqui que eu sempre estive e eu apenas tinha me esquecido que esse local existia. Não se trata de lutar contra a agitação, mas de não alimentá-la. De perceber que você não é o movimento. Você é o espaço onde o movimento acontece. E nesse espaço, a calma não precisa ser mantida. Ela simplesmente permanece porque ela é você. E quanto mais você se ancora nela, mais a sua vida se transforma. Mais as decisões se tornam mais claras, as palavras mais suaves, os relacionamentos mais verdadeiros, porque tudo começa a ser guiado não pela pressa e pela loucura da mente, mas pela calma do ser. A mente pode ser uma ferramenta maravilhosa, mas quando se torna a única voz dentro de você, ela obscurece tudo. Pensar é um dom da evolução, mas a dependência total dele tem um preço. A conexão com o ser é substituída pela constante atividade mental. Com o tempo, a quietude interior desaparece e dá lugar a um fluxo ininterrupto de ruído. E ainda assim a natureza, silenciosa, presente, imóvel, continua a nos lembrar de algo que esquecemos. Olhe para uma árvore. Observe com atenção, sem ficar rotulando ela. Não diga se é um carvalho ou se é bonita. Apenas olhe, sinta. Há uma presença ali, uma qualidade de ser que não precisa se afirmar, não precisa provar nada. A árvore está, ela é. E se você estiver presente o suficiente, você vai poder sentir que você também é da mesma forma. Sem necessidade de pensamento, você pode apenas ser. Essa é a prática. Contemplar sem julgar, perceber sem interpretar. Voltar ao silêncio que está por trás de tudo. E nesse silêncio, você não se perde, você se encontra. Você descobre que a essência do lar, a verdadeira casa, não está em um lugar físico, mas no estado de enraizamento no seu próprio ser. O som primordial do Om, presente em tantas tradições, não aponta para fora, ele aponta para dentro, para o espaço silencioso onde tudo se origina. Você já tentou fazer o Om? O Om da forma correta, sentindo ele vibrando no seu peito? Na realidade, faça agora nesse momento. Em que parte do seu corpo você sente o som vibrando? Om. Não é interessante isso? Uma coisa que você já ouviu tantas e tantas vezes e nunca parou 2 segundos para fazer? 2 segundos para prestar atenção, para sentir essa energia vibrando em você? Em que local do seu corpo ela vibra? A mente condicionada acredita que precisa estar preocupada para ser eficiente. Para muitas pessoas, agir sem intenção parece ser algo irresponsável. Elas acreditam que a preocupação é um sinal de compromisso, que a ansiedade garante melhores resultados.
Mas na verdade é o contrário. A ação mais eficaz nasce da clareza, não da agitação. Quando você age a partir de um estado de presença, o que você faz carrega uma qualidade diferente. É mais lúcido, é mais criativo, é mais alinhado com a inteligência da vida. A ansiedade surge sempre que há uma divisão entre onde você está e onde você acha que deveria estar. É o aqui em conflito com o lá. Mas o momento presente é o único lugar onde qualquer coisa pode acontecer. É aqui que as decisões verdadeiras são tomadas. É aqui que as palavras certas surgem, que o próximo passo se revela. A mente quer controlar os resultados, mas a vida flui através do agora. Não é através do controle. A pergunta, então, é: eu posso agir sem adicionar essa tensão? Eu posso permitir que o momento presente conduza o meu fazer? Conduza a minha vida? Eu posso tomar as decisões quando os problemas aparecerem? Quando você pratica isso, mesmo tarefas simples se tornam oportunidades de consciência. Ações complexas se tornam menos pesadas. Você age não porque está correndo atrás de algo, mas porque você está respondendo ao que a vida está lhe pedindo nesse instante. Essa é a sabedoria que só a presença pode oferecer. É comum pensar que o despertar espiritual acontece longe da vida comum, em retiros, em montanhas, em templos, em ashrams. Mas o verdadeiro despertar acontece onde a vida acontece, nas ruas, nas relações, nas dificuldades, na simplicidade do dia a dia. Cada momento da vida oferece uma porta para o agora. Mesmo situações desconfortáveis, e diria até especialmente elas, podem ser usadas como gatilhos para a presença. A irritação, por exemplo, não é um erro, é um convite. Quando você percebe o começo da irritação surgindo, você tem uma escolha. Você pode seguir a reação automática e sair brigando com todo mundo. Ou você pode usá-la como um sinal para voltar a si mesmo. Sentir a sua respiração. Observar o seu corpo. Sentir a energia da raiva se manifestando no seu corpo. Em que local ela se manifesta. O que ela faz. É um convite para voltar para o presente. A vida se torna uma prática contínua. Não há mais separação entre vida espiritual e vida comum. Tudo é um campo de consciência. Tudo é um local para trabalhar. Tudo é um local de meditação. A sua vida se torna pura meditação. E o que antes era algo banal, agora tem muita profundidade. Você lava a louça e está presente. Anda pela rua e está ali. Conversa com alguém e o ouve de verdade. Esse é o milagre. Não o que você está fazendo, mas a qualidade da consciência com que você está fazendo. Esse despertar cotidiano não é dramático, mas é transformador. Porque ele é real e ele está disponível agora mesmo. O corpo é mais do que uma forma física.
Ele é um portal vivo para o momento presente. E por isso, durante a meditação, usamos a percepção corporal como uma ponte para o silêncio. Não há necessidade de imaginar nada, nem de repetir mantras. Basta sentir. Sentir o interior das mãos, dos pés, o campo de energia que permeia o seu corpo. Ao fazer isso, a sua atenção sai do fluxo mental e retorna ao agora. Você habita o corpo e, ao habitá-lo, começa a habitar o momento. Muitas pessoas vivem desconectadas do corpo, habitando exclusivamente o pensamento. E essa desconexão gera a ansiedade, a tensão, o desequilíbrio. O corpo está sempre no agora. Ele não conhece passado e nem futuro. Quando você se conecta a ele, você está se ancorando na única realidade que existe, que é esse instante. E essa ancoragem é profundamente curativa. A mente pode resistir, mas o corpo apenas é. Ele é silencioso, receptivo, presente. Você pode sentir agora, nesse exato momento, se quiser, com os seus pés tocando o chão. Sinta a respiração entrando, saindo, sem tentar controlá-la. Apenas sinta. E veja como nesse simples ato de atenção, uma nova qualidade de consciência surge. Não há esforço algum. Há rendição. E essa rendição não é fraqueza, é força interior. O corpo se torna um templo vivo da presença. Um espaço onde o ser pode se manifestar com clareza e paz. A maioria das pessoas associa amor à emoção, algo que vem e vai, algo que depende de circunstâncias, depende das outras pessoas. Mas existe uma forma de amor mais profunda, o amor que nasce da presença. Quando você está verdadeiramente presente com alguém, ouvindo, olhando, sentindo, sem interpretar, há amor. Não o amor da mente que diz, eu gosto disso ou eu preciso daquilo, mas o amor silencioso, o amor do ser. Ele não exige, ele não teme, ele apenas é. Estar presente é o maior presente que você pode oferecer a si mesmo e ao outro. Porque na presença, o outro não é mais uma imagem que você projeta ou um papel que você desempenha. Ele é um campo vivo de consciência, assim como você. E nesse reconhecimento silencioso brota uma compaixão que não precisa ser explicada. Uma gentileza que não está na superfície, mas na essência. Essa forma de amor não é ensinada. Ela é lembrada. Cada vez que você se permite parar, sentir, estar. Quando você deixa de correr atrás da vida e começa a habitar a vida. O amor se torna o ar que você respira. Não é algo que você tem, é algo que você é. E essa presença amorosa transforma tudo. Transforma os seus relacionamentos, transforma as suas escolhas, transforma a sua forma de ver o mundo. Porque onde há presença, há paz. E onde há paz, há o amor. Grande parte do sofrimento humano não vem do que acontece, mas da forma como a mente interpreta o que acontece.
São os pensamentos incessantes, repetitivos, julgadores, que mantêm viva a dor emocional, que criam a culpa, o medo, o ressentimento. E, no entanto, a maioria das pessoas não percebe que está presa a esse fluxo. Elas acreditam que são os seus pensamentos e por isso vivem dentro de uma prisão invisível, a prisão da identificação com a mente. Mas o que eu posso te dizer é que há uma saída. Ela começa quando você percebe que pode observar os seus pensamentos. Esse simples ato já indica que você não é eles. Você é a consciência que percebe. E é nesse espaço de percepção que a liberdade começa a florescer. Você pode ver um pensamento surgir e não o seguir. Pode sentir a emoção que ele desperta e não se fundir com ela. Nesse instante, a identificação se desfaz e o que resta é você. Não o você construído pelas histórias da mente, mas o você que sempre esteve presente, silencioso, inabalável. A mente continuará a surgir, isso é natural, mas agora ela não domina mais. Ela se torna útil, criativa, clara e, mais importante, ela se aquieta quando não é necessária. Você não é mais puxado por cada pensamento como se fosse um peixe fisgado. Você observa e escolhe. Essa é a essência da liberdade interior. E ela começa com o reconhecimento de que você é consciência e não o conteúdo que aparece nela.